Está aqui o servo de Deus, que neste exato momento vai estar abordando o tema que lhe foi conferido, ensino como fonte de avivamento. Peço que os irmãos, por gentileza, se coloquem em pé, nesse momento, que puderem, claro, para que possamos estar orando pelo servo do Senhor nosso Deus. Ele trouxe alguns exemplares, ele mesmo vai falar um pouco a respeito do seu trabalho, que possamos ficar atentos para aprender um pouco mais acerca daquilo que Deus tem para nós. Estenda a sua mão para cá, Pai eterno, aqui está o teu filho que o Senhor escolheu para este momento. Usa como o Senhor tem usado, que o Espírito Santo venha colocar as palavras sábias em sua boca e que seja reverberado para todos os presentes, os que estão nas mídias sociais acompanhando, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Guiados pela Bíblia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todos os teus projetos e que Deus abençoe todos os teus sonhos. Estou muito feliz de poder ser ministrado nessa noite por cada detalhe dessa reunião, dessa conferência. A equipe de louvor, por si só, já prega, entoando com a inspiração do Espírito Santo. Parabéns à equipe de louvor, a toda a banda. Parabéns a vocês, viu? Vocês são uma bênção. A primeira ministração que teve com a professora Adna foi uma bênção. Eu ficaria a noite toda aqui assistindo, sendo ministrado, porque nós, como professores, como mestres, quem tem esse chamado e essa vocação, ama tanto quanto ensinar a aprender e sentar para poder ter autoridade, para poder partilhar aquilo que aprende. Então, professora Adna, Deus abençoe. A senhora tem um dom, tem talento, tem um chamado. E mais do que tudo isso, que é muito natural, tem a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Estou também grato a Deus e quero externar essa alegria e gratidão ao pastor Valnei, que nos confiou a estar aqui nessa noite. Ele teve essa coragem de nos trazer para poder partilhar daquilo que Deus tem feito no meu coração, através do ensinamento da palavra de Deus, com os irmãos. Ao pastor Renato e à pastora Shirley, recebam o nosso beijo no coração, nosso carinho. Eu estava conversando com a minha esposa agora, pastor. Eu lembro daquela vez que o senhor nos levou na sua igreja, a primeira. Aí quando a gente passou com o carro bem na frente, você falou, pastor, deixa passar esse maremoto da pandemia que eu vou lhe trazer para pregar aqui nessa igreja. E é lindo quando você está vivendo dentro da promessa de Deus. Vir aqui hoje, estar aqui com vocês, acredite, é um cumprimento de uma promessa. Quando passei na frente, eu orei, Senhor, um dia eu vou estar aqui partilhando com os irmãos dessa casa o que o Senhor está fazendo na minha vida. E eu estou aqui, vivendo essa promessa por intermédio de pessoas que Deus levantou nessa terra e com certeza absoluta, vocês não sairão daqui da mesma forma que entraram. Nem eu vou sair daqui da mesma forma que entrei, irmão. Então aproveite, desfrute e faça com que hoje possa ser o último dia da sua vida. E você está aqui para aprender mais de Deus. Invista naquilo que é eterno. Isso aqui que nós estamos ministrando, estamos aprendendo, estamos aqui extraindo é eterno. Isso aqui não é temporal, é atemporal. Vale muito além desse tempo. Também não poderia deixar de mencionar as pessoas que fazem e fizeram com que o pastor Christian se tornasse essa pessoa aqui. A minha esposa que aqui está, essa moça, essa dama de vermelho, a musa dos meus maiores sermões. Ali está ela, juntamente com ela os nossos dois filhos, o meu 01, o Ian, esse bem grandão que está aqui na minha frente, e o Cailanzinho que está ali intercedendo, o 02, está com a mão bantando ali, está aqui. Essa é a minha família. Igreja, sou o pastor Christian Nunes, marido de uma só mulher, sou do Templo Central da Igreja Mãe, pastoreado pelo pastor Samuel Câmara, pastor Felipe Câmara, e estou aqui para servi-los. Amém? Deus te abençoe. Pode sentar, crente?
Sentado, antes que eu comece a aplicar o que eu trouxe para nós hoje, eu quero apresentar para vocês a misericórdia de Deus é tão grande que Deus me inspirou a um chamado implicando a outro. Além de ser pastor, eu sou teólogo de formação, sou professor do Instituto Teológico Escola de Ministros, é o ITEM. É uma escola que veio a partir do pastor Alderir Nelson Rocha. Confiou a mim, seu diretor, aqui em Belém do Pará. Então, eu tenho alguns materiais aqui que no meio dessa caminhada, que em média 10 anos de estudos, de trabalho com teologia, seminário e imersões bíblicas, Deus nos abençoou, nos inspirando. Eu tenho aqui, irmão, um livreto, depois você pode encontrar ali na frente. Esse livreto aqui é uma bênção. A ditadura de Deus. Talvez o tema te assuste, mas a intenção é essa mesmo, te assustar, para você ficar impactado, para após o impacto, você ser edificado pela soberania de Deus, que revela para nós o tipo de governo que Deus aplica para nós. Tem muito crente que não consegue viver o reino de Deus porque esqueceu de fato alguns princípios. Então, esse pequeno livreto aqui, você encontra ali na frente, só trouxe alguns, eu acho que foi só uns 20. Então, se você correr depois de terminar tudo isso aqui, você encontra lá a ditadura de Deus. Por que pequenininho assim, pastor? Infelizmente, irmãos, o meio evangélico, o meio cristão cresce muito, mas um dos grupos que mais se crescem com preguiça de ler, infelizmente, é os crentes. Nós temos Bíblia de estudo, temos livros de estudo, temos revista de estudos, temos Bíblias pra caramba, mas ainda assim somos preguiçosos para estudar. Então eu tenho que fazer pingado. Esse livro aqui é um livreto que você termina ele em 1 hora e meia, você mata ele e é uma bênção. Quanto que é isso aí, pastor? R$10, irmão. R$10 não paga uma latinha de refrigerante com um sanduíche. Eu costumo dizer sempre pro Ian, em casa, uma pizza, lá a gente mora lá por 40 horas na UND, uma pizza em média R$35, R$40, irmão. R$40 uma pizza. Come aquela pizza, depois de 8 horas, vai embora a pizza. Aí você compra um livro desse tipo aqui, ó, depois de 8 horas, 8 meses, 8 anos, ainda vai ficar princípio no teu coração, na tua mente. Talvez o pedaço da pizza não mude a sua vida, mas aquilo que você pode aprender muda. Está aqui também o discipulado prático à luz da Bíblia. Eu já li muitos livros de discipulado, mas poucos práticos, acerca dos fundamentos da fé cristã. Aqui você vai entender sobre salvação. Agora está uma moda agora, um outro segmento de salvação no meio evangélico. Então, Bíblia, irmão. Essa camisa aqui é bora para a Bíblia. Eu só trabalho com Bíblia, não trabalho com guru de internet. Então você vai ter aqui, ó, fundamentos práticos à luz da Bíblia para um discipulado. Salvação, dízimos e ofertas, batismo, quantos tipos de batismo. Então você vai ter coisa deliciosa para a sua vida nesse livro aqui. Isso aqui custa R$25. No Tempo Central, 2 semanas, foi campeão de vendas. Então lá só tem 5, eu trouxe eu acho que 9. Não tem mais essa tiragem esse ano, só ano que vem. Trouxe aqui porque o pastor Valdinei me apertou para trazer. Tenho esse livro apostilado, é um módulo do Instituto de Escola de Ministros de Amartiologia sobre o pecado. Quem é apaixonado pela palavra de Deus, se daqui a pouco dá uma olhada ali, vai ver que tem coisa deliciosa, irmão. Deliciosa. Você vai entender aonde aconteceu o primeiro pecado. O povo pode pensar assim, eu já sei, foi no jardim ou foi no céu? Nenhum dos dois. Mas você vai aprender aqui dentro desse módulo, é um curso, é o curso que eu dou para os meus alunos. Eu trouxe para vocês um pedacinho dele sobre o pecado. O que é o pecado? É colocar um brinco na orelha ou é algo que é comportamental? Então eu trouxe aqui, quem quiser, tiver curiosidade, pode depois visitar ali na frente. E com certeza vai ser uma bênção, vocês abençoando o Ministério Pastor Christian e sendo abençoado. Tem umas camisetas ali de uma imersão bíblica que eu faço. Bora para a Bíblia. Isso aqui é uma imersão, irmão, é exaustivo. Exaustivo. Eu vou para chácara, eu vou para clubes, para salas de hotéis, igreja, ginásio. É uma imersão bíblica de média 3 a 4 horas. Bíblia, 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 até o tutano. Então você sai de lá embriagado da presença do Espírito. Para quem é louco pela Bíblia, vou mandar para o pastor Valdinei aqui um convite para vocês também poderem estar participando da imersão bíblica. Bora para a Bíblia. Amém, crente? Foram feitas as apresentações. Por favor,
Abra sua Bíblia. E fique com ela no seu colo, porque nós vamos viajar um pouquinho nela. Lucas, capítulo 24, verso 49. Observe. Talvez eu trouxe duas Bíblias aqui, que talvez na tradução dos irmãos esteja um pouquinho diferente. Lucas 24, verso 49. Pastor Rodinei, eu posso usar esse microfone com alguém para participar com a gente aí? Lucas 24, verso 49. O microfone para alguém participar lá atrás, lá. Ian, pode ser o Ian, meu filho. Vem cá, Ian. Vem cá, pega o microfone e vai servir nos irmãos ali, por favor. Lucas 24, verso 49. Tem algum voluntário aí, irmão? Tem, Ian? Lá atrás, naquele de cinza, lá atrás, lá. Aí, lá atrás, lá. Lucas 24, 49. Vai lá, Ian. Lá atrás, aquele de cinza lá que está lendo a Bíblia lá, com a máscara no rosto, na tua esquerda, esse bem aí. Deixa ele ler para mim, Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Pode ler com essa voz de profeta. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Somente aqui. O tema que me foi proposto é ensino como fonte de avivamento. Observe, por favor, aí para mim. Avivamento, nos dias em que a gente vive, está sendo muito mal interpretado. Avivamento, irmão, não é como fonte inicial eu começar a falar em línguas, rodopiar aqui para os irmãos, fazer um karate kid, fazer umas pizzas, quebrar as cadeiras da igreja. Isso não é avivamento. Isso nunca foi avivamento. Isso pode ser resultante de um avivamento, mas não é avivamento. Pelo contrário, hoje nós estamos trazendo uma deturpação do conceito original de avivamento, porque há um adjetivo inicial, avivamento, ou seja, trazer vida àquilo que está morto. Então, aonde há avivamento, há uma ressuscitação naquilo que está morto. Eu vou repetir, aonde há avivamento, há vida. Aonde estava morto. Observe, o conceito de que muitos hoje subentendem a respeito do avivamento bíblico, na verdade é um animamento. É um animamento. É um fala alto no microfone. É um baba-baba no microfone, estoura as caixas da igreja, rodopia, cai no chão, faz tudo isso. Irmão, isso é muito bom, mas isso não é avivamento. Porque o verdadeiro avivamento, ele começa como fonte de origem através do ensino. Eu te provo na Bíblia isso. Todo avivamento, ele é precedido por um ensinamento. Pastor, para de graça, mas o que tem a ver o texto de Lucas 24, 49? Tudo a ver. Porque a promessa do profeta Joel, agora ela começa a trazer luz. E Jesus fala assim para eles, olha, nós vamos ficar 3 anos e meio juntos. Porque se eu só selecionar vocês 12 para ir para a missão, vocês não vão cumprir. Porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê? A palavra. E não é só ouvir, entra pelo ouvido e sai pelo outro. É entra pelo ouvido que não é esse aqui da audição. Vocês estão aí, crente? Observe. O homem, 1 Tessalonicenses diz que ele é tricótomo. Há uma tricotomia no homem. Ele é corpo, alma e... Vamos lá, gente. Corpo, alma e... Então há uma tricotomia. O homem é tripartido. Olhe para mim. Nós somos alma...
alma que tem um corpo físico para habitar nessa terra. Não sei se você notou que está ficando um pouquinho mais velhinho, um pouco mais careca, um pouco mais gordinho. Por quê? Por causa do pecado que aconteceu no jardim. Então, todos os dias a gente vai envelhecendo um pouquinho mais, irmão. Acredite, alguns anos atrás eu tinha cabelo. Ou seja, com o tempo a gente vai perdendo um pouco a nossa forma física, que foi deteriorada lá atrás. Então somos alma, intelecto da alma, pastor. Atributos da alma: intelecto, vontade e sentimento. Atributos do corpo: audição, visão, olfato, tato e paladar. Vocês estão aí, crente? Então esses são atributos do meu corpo. Atributos do espírito: fé, esperança e amor. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. Amém? Deus é espírito. Olha o que diz João: e ele está em busca de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então Deus não é carne. A figura humana de Deus foi através de Cristo. Deus é espírito. Deus é espírito. Agora observe, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a fé não vem pelo ouvir por aqui. Porque com Deus, no mundo espiritual, nas coisas de Deus, num homem mais espiritual, ele não escuta pela audição motora física, mas ele escuta pelo coração, pelo espírito. Se Deus é espírito, ele procura um espírito, a ruach que está dentro do homem, para que possa haver relacionamentos com Deus. Deus é espírito, se relaciona com o espírito que está em mim. Vocês estão aí, crente? Então observe, a palavra, ela gera efeito dentro do nosso espírito. Como, pastor? Com a mudança de mentalidade. Mudando a minha mentalidade, Paulo escreve isso aos Romanos, mudando a mente. Quando houver a transformação da mente, quando houver uma metanoia da mente, o metaneu de Deus, aí sim eu vou estar apto a viver o verdadeiro avivamento. Eu vou entender as coisas de Deus através do ensinamento. Jesus separa 12 para ele. 12. E agora 3 anos e meio. É o título de um livro, Meu Futuro. 3 anos e meio com Cristo. 3 anos e meio com Cristo. Fazendo um seminário teológico presencialmente. Fazendo uma escola bíblica não dominical, mas diária com ele. Para que depois lá na frente eles pudessem entender a autoridade que viria sobre eles, porque avivamento é ativação do Espírito. Como é que você vai entender, irmão, que você vai ser um religioso? Você vai entrar no estado islâmico, um religioso ao extremo, sem entender o avivamento de Deus? Deus não é irresponsável, o avivamento dele vem com uma condição. Qual é? Primeiro se aprende comigo. Você já notou, irmão, quando Deus permite que você entre numa prova, numa tribulação na sua vida, você sempre vai sair de lá aprendendo alguma coisa. Talvez alguns de vocês aqui, alguns não era nem para estar aqui, era para estar morto. Nessa rede da pandemia, mas por conta do Espírito querendo te ensinar alguma coisa, você foi resposta de oração para a vida de muitos. Sabe por quê? Porque o avivamento estava te visitando. Aos discípulos talvez foi assim, ó: caramba, 3 anos e meio, estamos pronto, bora partir. Já fechamos com ele, ele já nos abençoou, já nos delegou a autoridade. Então, gente, bora partir, vai até os confins da terra, vamos pregar. Aí Jesus vai em cima dele e fala assim: ei! Não, negativo. Permanecer em Jerusalém. Vocês têm que ficar aqui ainda. Vocês ainda têm que aprender algumas coisas. Não se agonie achando que por conta do cursinho que você fez, você está pronto para expulsar demônio. Tem coisa que eu quero te ensinar mais profunda.
Não fique achando que com aquela pregação da internet que você arranjou para você, já está com habilitação para entrar no mundo espiritual. Ainda tem tempo, calma, eu estou te preparando. É na escola bíblica, é no seminário, é na escola teológica, é na mentoria do pastor, é no acompanhamento com o irmão mais maduro. Eu tenho algo para te ensinar. E eram 12 homens, falaram assim, não, mas nós estamos prontos. Jesus falou assim, não, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Porque tudo que eu ensinei para vocês, vocês vão receber uma chancela. E não é no certificado do curso, não. É o selo do Espírito Santo autorizando e habilitando vocês a entrar onde não há entrada. É isso que acontece quando eu vivo o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não aconteceu em Atos 2, ali foi Pentecostes, não aconteceu ali. O Atos 2 foi, ali aconteceu, explodiu, não. O profeta Joel começou a ministrar isso. Aí você vê o período interbíblico. A Bíblia Sagrada, 66 livros, em média 1.600 anos para fechar, em média 42 homens das mais diferentes comportamentos, nacionalidades, tipagem, temperamento, nunca entraram em desacordo um com o outro. Os livros se encaixaram, quebra-cabeça que se encaixou. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, os 5 primeiros livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a Torá ou a Pentateuco, que trazia um nexo do início do que Deus queria falar para nós. Agora o Antigo Testamento fecha num período interbíblico, até que já em Malaquias. Fecha Malaquias, Mateus. Aí a gente subentende assim, ó, caramba, aqui tem essa página em branco, Deus não falou, Deus parou de falar, Deus nunca parou de falar. Sabe o que aconteceu? Foi o homem que parou de ouvir. Por quê? Porque não se condiciona mais a sentar para aprender o ensinamento que Deus tem para ele. Você quer ouvir Deus falar? Senta para ouvir. A gente quer mais falar, Senhor, senta. Porque até o silêncio de Deus nos ensina. Só que a gente quer falar. A gente desesperadamente quer falar, Senhor, mas o Senhor, Ele sabe tudo, irmão. A graça quebrou tudo, porque a graça, ela sobrepõe até a presença de som do coração. Às vezes você fala mais com os olhos encharcados de lágrimas do que com a boca cheia de saliva. Porque Deus sonda o coração. E a partir dali, você começa a dar um gatilho para viver o verdadeiro avivamento. Para viver o verdadeiro avivamento. Aconteceu um avivamento na Rua Azusa, na Califórnia, Estados Unidos. Um pastor afro-americano começou a trazer ensinamento. Eu falei, caramba, não adianta eu levantar uma igreja e socar o povo aqui dentro. Eu vou ensinar eles. Eu vou ensinar eles e através do ensino, eles vão viver o que está aqui dentro de mim. Você que é líder de escola bíblica, você que é professor de escola bíblica, você que está aprendendo na escola bíblica, você que é estudante da Bíblia, entenda isso, você é um multiplicador de avivamento de Deus. Você é um multiplicador. Não depende só de Deus, porque se você está no Espírito, o avivamento está aí dentro. Ah, pastor, mas eu não consigo falar aquelas línguas estranhas. Não precisa falar língua estranha, só precisa ser um crente estranho, a ponto de ter um Espírito Santo dentro de nós. Porque quando houver essa presença dentro de nós, irmão, você carrega, é um avivamento ambulante. Ó, lá vai o avivamento para a padaria, lá vai o avivamento para o shopping, lá vai o avivamento para a feira, lá vai o avivamento para a igreja, lá vai o avivamento na chuva, lá vai o avivamento. O avivamento não está na placa da igreja, o avivamento não está dentro da igreja, o avivamento não está dentro de uma tenda, o avivamento está dentro de um crente que tem o Espírito Santo de Deus. Esse é o local do avivamento. Ficar em Jerusalém.
É como se ele estivesse falando para nós hoje assim, ó. Ficai aprendendo na escola. Aprendam. Aprendam na prática. Aprendeu isso domingo? Ensina na segunda. Ensinou na segunda? Prepara para aprender de novo na terça. Aprendeu na terça? Pratica na quarta. Praticou na quarta, se prepara para aprender mais um pouco na quinta. Aprendeu na quinta, ensina na sexta. Ensinou na sexta, na prática, agora prepara para aprender de novo no sábado. Mas é contínuo, é constante, é a constância no ensino que gera avivamento fortificado em nós. Não é uma oração forte do pastor, não é um banho de óleo na cabeça, não é isso. Não é uma Bíblia nova do Jim Stringer, não é uma Bíblia poderosa, mais cara no shopping, não é isso que gera avivamento. O avivamento, ele vem em detrimento de um relacionamento e principalmente com isso aqui. A maior revelação não está na boca do profeta, língua de fogo, ou língua de maçarico, ou canela de giraia, que está pregando por aí. A maior revelação de Deus já foi iluminada, e ela está aqui fechada no compêndio. Tem nações que estão morrendo porque não conseguem ler uma página, e todos os domingos você é convidado para vir para a escola. Eu fico preocupado quando eu vejo nas notícias evangélicas, fico preocupado. O que é isso, pastor? Igrejas evangélicos crescem cerca de tantos por cento. Não cresce, a gente está inchando. Não está tendo crescimento, porque o crescimento, ele gera semente. O que está havendo é um inchaço. É um inchaço gospel. Cresceu. O irmão caiu. Aí todo mundo vai embora. Sabe aquela terça parte que vai embora? Por que vai embora? Porque não estava preparada. Porque não estava formada. Porque não estava condicionada ao verdadeiro avivamento. Vou te falar uma coisa. O avivamento não aconteceu aqui em Lucas 24. Não começou na Rua Azusa. Não começou a partir da boca do profeta Joel. Muito menos em Atos 2. Lá dentro do jardim do Éden, Adão era avivado. Antes de pecar, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, em média 6 da tarde, Adão visitava Deus. E quando Adão chegava no centro do jardim, Deus descia com seu trono, com os anjos batedores na frente. Eu acho que era a coisa mais linda, aquelas árvores se abrindo. É como se os anjos, isso aqui é a versão Pastor Cristo, irmão. E se os anjos perguntaram, Senhor, aonde que o Senhor vai? Eu vou descer porque vai ter avivamento na terra hoje. O Adão vai me adorar. Ele vai me adorar me conhecendo em espírito e em verdade. Então, se ele vai me adorar em espírito e em verdade, eu vou descer. Eu vou lá. Vocês já cantam aqui o tempo todo para mim, santo, 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 santo. As rodas do trono ficam rodando para um lado e para o outro. Os 24 anciãos, querubins, serafins, arcanjos, rios de água viva. Não, eu vou descer para gerar, explodir um verdadeiro avivamento dentro de um jardim. Porque dentro daquele jardinzinho tem um homem que me adora em espírito e em verdade. Eu não vejo mentira na adoração dele. Eu não vejo ganância. Eu não vejo soberba. Eu não vejo arrogância. Eu vejo verdade. Eu vou descer. E ele via Adão recebendo ele. Adão preparava um altarzinho para poder receber Deus. Colocava uma oferta para ele lá. Pastor, como é que você sabe disso? Porque isso talvez explique por que Abel e Caim aprenderam a entregar dízimos e ofertas para Deus. As ofertas de manjares aconteceu dentro do jardim. Porque foi ensinado, a gente aprendeu com a primeira palestra aqui, que o ensinamento, ele gera um reflexo. E Adão recebia Deus, Deus está aqui.
a minha adoração. Está aqui o meu louvor. Sabe por que eu estou te adorando, Deus? Com louvor, com adoração em espírito. Porque eu te conheço. Porque o que o Senhor me ensina quando desce aqui, gera um fogo dentro de mim. Que todo dia eu venho para cá para te ver. A minha oração é que nos últimos dias em que a gente vive, as nossas escolas bíblicas sejam procuradas, que a preocupação do pastor Renato seja, vamos ter que quebrar a parede, porque não tem lugar para colocar gente para a escola bíblica, e agora? Vamos ter que alugar um mangueirão para poder dar uma aula de escola bíblica. Isso não tem que morrer só na década de Billy Graham. Porque o avivamento não se fechou e terminou ali, ainda continua nos dias de hoje. E como eu volto a ressaltar e reiterar para os irmãos, não depende de Deus. Deus já nos deu autoridade. O avivamento está em nós. Pastor, se Deus quiser descer com seu cavode, com a sua glória, irmão, se você estiver sozinho, você pode gerar um ambiente de avivamento. Você já viu quando você vai para o trabalho, está todo mundo murmurando, Bolsonaro, coronavírus, Bolsonaro, coronavírus, vai todo mundo morrer, todo mundo vai morrer, a gasolina vai para R$10, o feijão vai para 20, o arroz, só que você entra e não libera uma palavra de escassez. Você entra no ambiente, não libera uma palavra de maldição. Pelo contrário, você começa a avivar o ambiente. Pessoal, vamos ter fé. Deus está conosco. Sim, pastor, isso é avivamento? Claro, porque o ambiente está morto. E você vai trazer vida. As pessoas vão olhar assim, caramba, eu já estava a ponto de jogar a toalha do casamento. Mas por causa da tua palavra, eu vou perseverar. Sabe o que é isso? Avivamento. Você vai ensinando. E o maior ensinamento está no teu comportamento, na tua atitude, no teu exemplo. A professora colocou aqui no início algo muito importante. Os alunos nunca vão gerar interesse se não me ver como professor e pastor sentado também para aprender. Depois da minha conversão, eu sempre fui apaixonado pela escola bíblica. Sempre fui apaixonado. Faz 2 anos agora que terminou o meu serviço militar, eu era sargento do exército. Eu tirava serviço lá em Imperatriz do Maranhão. Quando eu estava de serviço no domingo, talvez a Nerivan, missionária Nerivan, lá do Maranhão, deve estar me vendo agora por essas câmeras aqui. Eu mandei o link para ela. Ela é diretora de escola bíblica lá no Maranhão. Eu estava de serviço no domingo, eu passava mal, eu trocava serviço, falava com a minha esposa, amor, se eu sair daqui eu tenho que ir para lá. Eu me preocupava com a turma, porque eu sabia e eu sei o efeito que é uma aula de escola bíblica. Porque, irmão, se formos colocar numa balança mais prática, a escola bíblica é tão quanto importante do que o momento de reunião de culto a Deus. Pastor, agora o senhor quebrou tudo, para de graça. É verdade, porque o culto a Deus, o conceito original de culto, é entrega de louvor a quem é devido. Você pode fazer teu culto doméstico na tua casa, se não houver condições de vir para o templo, para na unidade do corpo da igreja. A escola, você interage, você levanta a mão, você pergunta, você tem dúvida, você refuta. Irmão, eu acho que eu nunca fui num culto em que alguém refutou a pregação. Não, melhoro. Numa pregação minha, um aluno levantou a mão e falou, eu não entendi o que o senhor falou. O culto virou uma escola bíblica. E foi uma bênção. Porque talvez muita gente vá para o culto e saia de lá com a cabeça sem noção do que de fato rolou. O ensinamento da escola bíblica que gera avivamento em nós vai nos impedir e nos limitar
de vir para cultos totalmente emocionais, que gerando as nossas emoções, que fazem com que as irmãs saiam no domingo daqui com a maquiagem toda borrada no rosto, chorou pra caramba, os irmãos com a testa toda cheia de óleo, porque também ficou emocionado, suado. Isso gerou um impacto tão tremendo no domingo, mas na segunda-feira de manhã não gerou avivamento em nós. Então não houve avivamento, porque o avivamento gera confronto. O avivamento vai fazer com que você venha para o culto e saia aborrecido daqui. Você sai assim, caramba, estou zangado. O que o pastor Renato falou, não gostei. Mas ele não mentiu. Eu sou aquilo mesmo. Eu preciso mudar, mas eu não gostei. Sabe por quê? Porque a verdade dói, mas liberta. E só se consegue saber e entender verdades através do ensino. E esse ensino só vai gerar efeito através do avivamento. E o avivamento só vai ter resultância se o Espírito estiver em nós. O que Jesus fez por 3 anos e meio, a gente chama no grego instrumental, de didaquê, que era instrução, ensino, doutrina. Jesus fez tantas provas práticas e teóricas com os discípulos. Dentre essas tinha uma que ele estava no barco. Perdão, ele não estava no barco. Os discípulos no barco. Jesus vem andando por cima das águas e eles olham assim, Pedro é um fantasma. Se tivessem totalmente prontos, eles nunca confundiriam a provisão de Deus andando por cima das águas com fantasma. Aí Jesus ensinando, você para de graça, não é um fantasma, sou eu, Jesus. Aí Pedro, Senhor, eu estou pronto, se for tu mesmo, pede para que eu vá aí. Pois vem, Pedro. Pedro vai. Ou seja, Pedro está começando a ficar, é aquele aluno com a nota mais alta, que pulou de 6 para 8,5, Pedro em 8,5 andando. Aí Jesus falou, isso, continua, eu sou teu técnico, olha só para mim, o vento afunda, baixa a média de 8,5 para 7. Aí Jesus falou assim, Pedro, vem cá, levanta. Homem de pouca fé, por que duvidar-te? Ele falou assim, homem de pouca fé. Aí lá na frente, a Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ele falou assim, homem de pouca fé, ou seja, tu não ficou muito ligado no que eu te ensinei. Você não ficou ligado no que eu te ensinei andando, praticando. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus antecede uma entrada para curar um leproso. Flávio José foi um historiador da época. Ele diz que isso aí era um ambiente do Sermão da Montanha. O capítulo 5, Jesus ensinou o povo por 2 horas. O capítulo 6, Jesus ensinou o povo por mais 2 horas. O capítulo 7, Jesus ensinou o povo por mais em média 2 horas. Ou seja, ele ficou 6 horas ensinando o Sermão da Montanha. 6 horas ensinando o Sermão da Montanha. Ele sentava em cima de uma rocha, o povo parava para lá vem o Rabi, vamos aprender com ele. 6 horas ensinando. Por que ele ficou 6 horas ensinando, pastor? Não podia só liberar uma palavra. Ele tinha paciência de que o povo começasse a abrir a mentalidade para que pudesse viver e desfrutar do avivamento. Você só precisa abrir a mente. Porque quando eu abrir minha mente, muda as minhas crenças. Mudando as minhas crenças, muda o meu comportamento. Mudando o meu comportamento, muda as minhas atitudes. E mudando as minhas atitudes, eu vivo o verdadeiro avivamento. O ensino como fonte do avivamento. Talvez você pegue esse caramba. O culto hoje foi avivado. O culto avivado é isso aqui, Talvez o outro culto que você sentiu, os poros da pele arrupiou todo, era a presença do Espírito. Isso é bom, era o cavalo de Deus. Mas o avivamento, ele vai gerar efeito quando terminar o culto lá fora.
Porque o avivamento, quando vier a proposta da prostituição, você vai dizer assim, não quero. Quando vier a proposta da mentira, você vai dizer assim, não faço isso, porque eu aprendi a honrar o meu Deus. Quando vier a proposta da corrupção, faz só um gato na luz, não faço isso, você é louco. Não vou fazer isso. Porque eu aprendi com meu Deus o princípio de honra. E isso gera avivamento dentro de mim. Talvez seja, às vezes questione Deus, caramba Deus, eu queria ser avivado igual o pastor fulano de tal, igual o irmão fulano de tal, ele fala em línguas, ele profetiza, ele adivinha as coisas. O avivamento está no teu comportamento, nas tuas atitudes, porque isso é que gera santidade. Porque a santidade é comportamental, e quem é santo, não precisa nem ficar falando, olha, eu vou colocar no status aí, tô indo no monte, hein? Quem é, não precisa tocar trombeta, quem é discernido. Você é discernido pelo avivamento que há dentro de você. Pedro, depois de receber a ordem a ficar em Jerusalém, não sai ainda, até que sejais revestido de poder e autoridade. A exousia, a autoridade que vai habilitar para curar coxos, enfermos. Vocês vão receber isso. Eu estava ensinando, você lá em Imperatriz do Maranhão. Aí um aluno perguntou assim, pastor, porque Jesus nos mandou orar pelos enfermos, orar... Não, Jesus nunca mandou ninguém orar pelos enfermos, irmão. Está na Bíblia, porque a gente lê muito rápido. Jesus não mandou a gente orar pelos enfermos. Jesus falou assim, ó, vão lá e curai os enfermos. Ele não mandou orar. Ele falou, vocês têm que entrar lá com a autoridade do avivamento. E quando vocês entrar lá, curai os enfermos. A oração é secundária da autoridade que está em nós por conta do avivamento. É por isso que a gente fica aí meia hora, 40 minutos, sai demônio, sai capeta, sai, demônio, para de graça, não vou sair nada. Tu não sabe nem o que está fazendo. Eu conheço a tua vida. O discípulo chegasse assim, Jesus, esse lunático aí, a gente orou e nada. Não. É porque vocês estão num processo. O processo de maturidade da fé de vocês ainda não gerou um verdadeiro avivamento. Talvez Pedro, Tiago, João ficassem assim, caramba, mas ele falou que a gente faria coisas maiores. Depois que tiver com avivamento dentro de vós. Depois que Pedro sai com o verdadeiro avivamento. A Bíblia diz que ele prega o seu sermão. Em média 3.000 pessoas são alcançadas. Sabe por quê? Porque agora ele recebeu a autoridade, a exousia, o avivamento. Porque ficou, porque aprendeu, porque agora ensina com a autoridade do Espírito. Avivamento. Colocar vida, colocar fogo aonde está morto algo. Lá no exército eu era paramédico, eu era instrutor de primeiros socorros. Eu tive algumas experiências de pessoas que entraram em estado de quase morte, a gente chama de EQM. Perdeu as suas funções vitais, não tinha respiração, não tinha batimento cardíaco, chama de RCP. A gente foi fazer a compressão cardíaca. Ficava um tempo, até que reanimava. Voltava à vida. E eu aprendi muito com isso. Eu trouxe isso para o campo espiritual. Eu falei, caramba, se eu não tivesse aprendido a ressuscitar o paciente, ele tinha morrido na minha frente. Eu ia sair gritando, chamando o SAMU, gritando, fazendo oração em cima da cabeça do irmão que está afogado. Mas se eu tivesse o treinamento, a formação, o ensino, eu teria a chance de salvar ele. O ensino como fonte de avivamento não é para exaltação nossa, é para você salvar pessoas. Nós viemos e nos reunimos na escola bíblica para ter formação de salvadores de almas. Não é para ter um capelo ou um certificado no finalzinho, não. Isso só faz parte. Mas o propósito é te habilitar a entrar no ambiente onde o homem natural não pode entrar, porque senão morre.
Ele não vai dar conta, vai se escandalizar. Mas quando você estiver habilitado, avivado, você vai entrar. A tua sombra vai curar, a tua oração vai curar. Quando você entrar no hospício, quando você entrar no hospital, quando você entrar nos becos, eles vão te respeitar, não por causa da tua figura física, mas pelo avivamento que há em ti. Na faculdade, os teus amigos vão querer estar perto de ti, porque vão sentir, caramba, tem algo diferente nele. É avivamento. Já viu aquele ditado que tem gente que pega na pimenteira e mata ela? O crente avivado, ele pega na pimenteira que morreu e dá vida para ela. Porque é avivamento. Porque ele foi ensinado. Porque ele foi instruído. Pelo poder que veio do alto. Fique de pé, por favor. O avivamento parte do altar. A bênção parte do altar. E quando eu falo de altar, não estou falando do púlpito, irmão. Quando eu falo que avivamento e a bênção parte do altar, não é o púlpito da igreja. É o altar que deve estar avivado dentro de ti. Porque me perdoe, por favor. Eu preciso falar isso. Tem pessoas que acham que estão vivendo avivamento porque estão vivendo uma vida de púlpito, mas nunca viveram uma vida de altar. Tem pessoas que entendem que vão viver o avivamento porque vêm para a igreja. Eu sempre falo isso, se o pastor Renato deixar as portas abertas, até cachorro entra. Mas se você deixar o teu coração aberto, você não vai vir para a igreja, você vai vir para o culto. Quando alguém te perguntar, você vai aonde? Ah, vou para a igreja. Aí você vem para cá, fica no celular, fica pensando no boleto que está caro, que não pagou, na doença do irmão. Aí fica pensando nisso, no irmão que te acusou. Aí fica olhando para a saia da irmã que é mais bonita do que a tua, para o cabelo da outra, para o irmão lá que fez isso, o irmão que caiu. Por quê? Porque você veio para a igreja. Mas no dia que você vier para o culto, você não vai ter tempo para ver essas coisas não. Por quê, pastor? Porque eu vim para o culto avivado, com propósito, com a intenção, com o objetivo, avivado de entregar a minha adoração, o meu louvor, o meu culto, a minha oferta, a minha voz, a minha pregação, o meu pulo, a minha presença na escola para Deus. Se faltar energia na igreja, mas eu vou estar lá no culto. Se cortarem a entrada na igreja, mas eu vou estar presente no culto. Porque são desses que Jesus está em busca, dos verdadeiros. Porque se ele cita verdadeiros, é porque infelizmente há uns piratas em nosso meio. Que adoram na condição, se ele me abençoar, ele é Deus. Se ele não me abençoar, não, ainda não é Deus. Ele é o Deus abençoando ou não. O que nós precisamos só entender é buscar o verdadeiro avivamento por detrás do ensinamento de Deus em nós. Coloca a mão no seu coração, vou encerrar. Ajuda aí, teclado. Faz um dó aí. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar. Tem um cantor aí? Não sabe viver e onde estiver, mar pela glória, a glória te dê. E quem já pisou
o santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, cante comigo, santo em outro. Quem vive avivamento vive isso. Não sabe viver. E onde estiver, a glória de Deus. E quem já, declare isso para ele, declare. Pisou no santo, aprendeu com ele, não volta mais para trás. Não sabe viver. Mas pela glória, a glória de Deus. Só mais uma vez, canta forte, cante. E quem já pisou, se viver o avivamento, tá difícil de cair. Quando clamar, a glória de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que o teu avivamento verdadeiro, através do ensino como fonte, possa ser despertado dentro dele, dentro dela. Porque quando ele aprender mais de ti, o inimigo nunca mais terá condição de tentar derrubar aquilo que foi criado e gerado dentro de nós por ti. Ah, Jesus, a tua palavra diz que o próprio Cristo foi levado para dentro do deserto, conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas ele te conhecia. Ele te conhecia. Porque ele sempre esteve em ti. E a figura de Cristo revelava a figura do Pai. E nós queremos revelar a figura de Deus através do avivamento verdadeiro, te conhecendo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, que os nossos cultos possam ser cultos racionais, compreensivos, e que a metanoia aconteça, e o arrependimento possa ser a chave de viver o sobrenatural de Deus, e que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus esteja em nós, em nome de Jesus. E quem deseja isso, diga amém, em nome de Jesus. Continue aplaudindo ao Senhor. Aleluia.